Esse pequeno espaço cambiaria por completo minha forma de ver la vida ou la fé. Alguma vez has tenido momento, em que sucedió algo tão inesperado que te deixou sem palavras, sem poder explicá-lo, ni sequer a ti mesmo? Quédate comigo hasta o final. Porque lo que estás a ponto de descobrir ara pode surpreender-te mais que qualquer história de milagros que hayas escuchado. Estava sentada cerca de la puerta del autobús, observando a la gente subir e bajar, intentando não prestar demasiada atenção a nada. Entonces lo compreendi. Uma mulher em silla de ruedas, com expressão frágil, subiu ao autobús cano a Euda de Suíja. Algo nela me lamou a atenção, pero nesse momento. Simplesmente me rei entre dientes. Esta vai ser outra de essas histórias de fake não funcionam em la vida real, pensei. Creia que este tipo de coisas não eram mais que ilusões, esperança proyectada en la imaginação de la gente. Pero rei algo dentro de nós outros que, incluso sendo escépticos, observa o se dá conta de detalhes que não podemos explicar. Esse dia, algo empezó a intrigar-me de uma maneira que não podia ignorar. À medida que o autobús se lenaba, algumas pessoas começaram a organizar uma oração coletiva por la senhora. Al princípio, me quedé observando desde la barreira. Divertido por la situação, imaginando que não passaria nada. Pero havia algo nel ambiente, uma energia quase palpável, que empezou a comover-me de uma forma que não podia identificar. Alguma vez han sentido esse estranho escalofrio, essa sensação de que algo importante está a ponto de suceder, incluso quando sua mente racional les dá lo contrário. Isso era exatamente lo que sentia. Sem dar-me conta, meus olhos seguiam cada gesto, cada palavra, cada movimento de essa oração. Era impossível não involucrar-se. Incluso para alguém que se considerava completo apátrida. Lo que sucedió a continuação lo cambiou todo. Lentamente, de uma maneira que parecia impossível, la mulher começou a mover-se. Levantou los braços, su cuerpo se acomodou a la silla de ruedas que hasta entonces la había parecido su único apoio. Empezou a vaciar-se. Las personas a seu alrededor, que haviam estado rezando com devoção, também se quedaram paralisadas por instante. Como se não pudieran crer lo que veiam. E eu mesmo senti que, coração se me acelerava. Incapaz de compreender de todo lo que estava sucedendo. Fui nesse momento que me di conta de que não havia explicação lógica, ao menos nenhuma que minha mente escéptica pudiera oferecer. Estava ante algo que desafiava minha percepção de la realidade, algo que de repente hizo que todo meu escepticismo pareciera pequeno, quase irrelevante comparado com la magnitude de lo que estava presenciando. Estranho, verdade? Como algo tão simples, tão cotidiano, autobus lleno de gente, uma oração coletiva, uma mulher aparentemente frágil pode transformar-se em acontecimento que cambia por completo a vida de alguém. Me quedé ali, observando sem poder apartar lá. Mirada mientras la transformação se desarrollaba ante mim. Mi mente intentava racionalizar, pero mi coração sentia algo diferente. Era uma mescla de surpresa, incredulidade e algo que não podia nombrar, pero que se sentia mais real que qualquer outra coisa que hubiera sentido antes. Nesse momento. Compreendi que la fé não é algo que se pode explicar com palavras nem argumentos, é algo que se sente, algo que toca tu vida de maneiras inesperadas, mientras la mulher se ponia de pé e el entorno também pareceu cambiar. Era autobus, que antes havia sido médio de transporte qualquer, ara parecia carregado de uma energia que não podia compreender. Mirei a la gente, a seus rostros linos de emoção. Senti algo diferente em meu interior. Uma pergunta que nunca me havia hecho empezou a surgir. Se los milagros realmente existem?
Oi se la fei que sempre havia despreciado, albergava um poder que jamais imaginé? Oi mas oi se esta experiência não se tratava solo de ela, sino também de mim, de todo lo que creio impossível? Não sabia como reaccionar. Queria gritar, reír, lawyer. Pero nenhuma de estas reacções me parecia adequada. Solo podia observar, tentar absorver cada detalhe de esse momento que desafiava todas minhas crenças. Mientras tentava processá-lo. Comecei a dar-me conta de algo aún mais profundo. A vezes, as experiências que mais nos impactam ocorrem quando estamos distraídos, quando menos lo esperamos, ou de maneiras que escapam a nosso controle. Estava a ponto de descobrir que la fei, incluso para alguém como eu, que sempre havia dudado de todo, podia manifestar-se de maneiras surpreendentes e irrevocáveis. Alguma vez has sentido algo que te deixou sem palavras, algo que desafia toda lógica, acelera tu coração de uma forma inexplicável. Isso foi exatamente o que senti nesse autobus. Aunque não lo entendia de todo, algo dentro de mim pesou a cambiar. A incredulidade deu paz a um sentimento que nunca antes havia experimentado. A esperança de que lo impossível pode suceder, incluso em los lugares mais inesperados, incluso em los momentos mais cotidianos. De repente, a vida se sentiu diferente, como se uma nova perspectiva se abriera ante mim, algo que não podia ignorar. Fui assim, nesse instante único, que algo dentro de mim pesou a despertar. Um sentimento que não podia nombrar, pero que sabia que transformaria minha forma de ver o mundo. La feio a la vida mesma. Estava a ponto de compreender que a espiritualidade não é só um conceito, lejano sino algo que pode manifestar-se concretamente, incluso em los lugares mais inesperados. Lo que estás a ponto de descobrir te hará reflexionar sobre lo que crees, ou sobre lo que quizás has dudado toda a tu vida. Assim que queda-te comigo, porque esta história apenas comienza. Lo que sigue te deixará sem aliento, mostrando-te como um solo momento pode cambiar-lo todo para sempre. Mientras tentava assimilar todo lo que sucedia ante meus olhos, me di conta de que não estava sola nesta experiência. Quizás tu também estés vendo este vídeo, sentindo algo similar a mim. Essa mescla de incredulidade e emoção, esse desejo de crer que los milagros se podem ocorrer. Sabes, ara mais que nunca, quero saber de ti, se este tema te resuena. Deixa um comentário abaixo com lo que mais te ha comovido hasta ahora. Se has experimentado algo similar, ou se alguma vez has sentido que algo impossível sucedeu em tua vida. Te garantizo que ler cada história, cada sentimento compartido no solo, nos acerca sino que também cria uma comunidade de pessoas que se comovem, inspiram e fortalecem juntas a reflexionar sobre isto, sentir-se comovido ou incluso surpreendido por lo que compartimos. Me gusta o vídeo também marca a diferença. Parece pequeno, pero lo que ajuda ao canal, alegra a mais pessoas que, como tu, buscam relatos de fé, histórias comovedoras ou experiências transformadoras. Cada me gusta, cada comentário, cada subscrição não é só um número, é uma oportunidade para difundir esperança para tocar vidas que poderiam necessitar este mensagem agora mesmo. Se queres seguir histórias como esta que desafiam a lógica nos comovem e nos hacen questionar nossas verdadeiras crenças, suscríbete ao canal. Tu subscrição é um simples gesto, pero demuestra que valoras este tipo de conteúdo, queres formar parte de uma comunidade que comparte experiências profundas, comovedoras e transformadoras. Además, al suscribir-te, é mais fácil não perder-te futuras histórias que, de uma forma ou outra, poderiam cambiar tu perspectiva sobre a vida. La fé é o mundo que te rodeia, mientras piensas en esto.
Desde que tu coração esté alerta lo que está por venir. Porque lo que passou a enese autobus no terminou a enese momento. Rei de tales que a no ri contado, emoções que a no ri compartido, ou há momentos que te harão sentir exatamente como eu me senti, surpreendido. Sem palavras vai canes estar na certeza de que a vida pode surpreender-nos quando menos lo esperamos. Sempre pensei que Rire milagros era para que eles necessitavam aferrar-se a algo inexistente, para que eles necessitavam explicações fáceis para as coisas complicadas de la vida. E eu, em cambio, creia que todo tinha uma causa lógica, uma razão explicável, uma consequência predecível. Cresci rodeado de pessoas que hacían promessas a Deus, Uai rezaban como se fueran fórmulas mágicas. Venha esos gestos uai palavras repetidos cá em devoção uai não podia entendê-los. Pensava que era uma forma de sentir-me seguro ante lo desconhecido, intento de controlar lo incontrolável. Durante muito tempo, esta foi minha mentalidade. O mundo está hecho de causas uai efectos, uai todo lo que se desvia de esto, todo lo entanaba. Simplesmente lo ignorava. Uai me enorgulhecia de esta racionalidade. Creia que era fuerte porque não necessitava la fé para afrontar los desafios, porque não dependia de milagros nem de esperanças que pareciam impossíveis. Pero, como la vida tiene uma curiosa forma de desafiar-nos, mi rotina diária estava a ponto de incessar-me algo que jamais imaginei. Estava nesse autobus, dia qualquer, absorto em meus pensamentos, perguntando-me como resolveria as pequenas decisões que sempre pareciam complicadas. O trabalho, las facturas, las prisas de sempre. Não se esperava que ocorriera nada extraordinário nessa ruta habitual. Pero de repente me di conta de que algo estava cambiando, incluso sem saber como nombrá-lo. Is estranha a sensação de que algo estava a ponto de suceder. Intentei racionalizar-no, pensando que era só minha imaginação, o quizás uma mescla de curiosidade e compaixão momentânea. Pero a sensação era real. Uai começou a desafiar qualquer pensamento escéptico que havia albergado durante anos. À medida que lá a gente se organizava para uma oração coletiva, me di conta de que meu corpo ia atanaba sem quererlo. Mi coração se acelerou, mis olhos se abriram de par em par, zeramente tentou convencer-se de que não valia a pena prestar atenção. Pero era impossível não compreender lo que estava sucedendo. La mulher sentada ali parecia tão frágil, tão dependente de la sila, que cada gesto saiu era recordatório de la vulnerabilidade de la vida, de lo que não podemos controlar. De lo que simplesmente sucede. Uai entonces, ante todos nós outros, algo empezou a cambiar. Não podia creerlo. Era como se tempo se hubiera detenido. Cada detalhe parecia mais claro. Rugido de motor, los sussurros de las orações, suave roce de unas manos, el ombro de la senhora, la respiração quase contenida de quienes la presenciaban. Uai entonces, cá uma lentitude quase dolorosa, tá impressionante, la senhora começou a mover-se. Lentamente, su cuerpo se adaptou, sus braços se levantaram la sila de ruedas. Que hasta esse momento parecia ser su único apoio. Quedó vacía. Senti que algo dentro de mim temblava. Mi lógica, essa racionalidade que sempre me havia sostenido, começou a dar paso a uma emoção que não podia nombrar, pero que reconheci al instante, assombro e surpresa ante lo impossível. Todo parecia extraordinário e sencillo a la vez. Foi milagro. Pero também uma clara demonstração de que a vida está llena de revelações que vão mais alá de lo visible. Senti uma profunda conexão cá nesse momento, cá em cada persona presente, cá em la energia del lugar de alguma maneira. Cá em algo mais grande que não podia compreender del todo, la sensação foi intensa, quase abrumadora, pero a la vez transformadora.
Cada respiração parecia ter um novo significado. Cada mirada intercambiada parecia ter mais profundidade. Estava experimentando, por primeira vez, uma experiência que desafiava minha lógica, uma verdade oculta que se manifestava ante mim, exigindo que reconhecera que havia algo mais além de lo que sempre havia creído. À medida que todo se desarrollava, me di conta de que, também se tratava de decisões. De las decisões silenciosas que tomamos a diário. Decidir crer, decidir, sentir, decidir abrir-nos a lo que desafia nuestra mentalidade, ou a nuestra compreensão do mundo. O é nesse momento, incluso sem quererlo, estava tomando uma decisão profunda e interna. Permitir que esta experiência me impactara, que começara a transformar minha visão do mundo. Mi forma de ver a las personas, la vida, e incluso a mim mesma. Es curioso como, em um instante todo cambia e nos obriga a revisar viejas crenças, viejas certezas, viejas formas de pensar que creiamos imutáveis. Quanto mais observava, mais me dava conta de que a transformação não se limitava à la mulher que se pôs de pai, sino a todos los que la rodeaban. La energia de esse momento afetou a cada persona de uma maneira sutil pero intensa. Havia uma sensação de unidade silenciosa. Uma compreensão tácita de que algo extraordinário estava sucedendo. Las palavras não bastavam para expressar lo que todos sentiam, pero las miradas, los gestos, el silencio cargado de emoção lo decían todo. Senti por primeira vez que los milagros não são solo eventos aislados ou histórias que se contam depois. Estão aí, ante nós outros, em pequenas decisões, em gestos silenciosos, em orações coletivas, em conexões inesperadas com outros. A reflexionar sobre todo esto, comecei a dar-me conta de que la fé, de alguma maneira, se estava manifestando de maneiras práticas e concretas. Não era só uma crença abstracta, sino algo visível, impactante e capaz de generar um cambio real. Não necessitava compreender cada detalhe, não necessitava ter respostas para tudo. Só necessitava permitir que a experiência impactara minha vida, que abriera espaço a novas possibilidades, a novas perspectivas. La mulher que se pôs de pai não foi só um milagro, foi um catalisador de transformação prueba viviente de que las decisões. Las intenções e las conexões podem generar resultados inesperados, que vá mais além de nossa compreensão, ou desafia nossa visão de la realidade. Ao abrir-me a esta verdade oculta, me di conta de que a experiência apenas começava a revelar seu impacto. Me enfrentava a algo mais grande que eu, algo que silenciosamente começava a reconfigurar minha forma de pensar, minhas prioridades e me propio caminho vital. Cada detalhe de esse momento, cada gesto, cada reação de los demás, me imprimiu uma nova percepção, que los milagros se existem, ou que podem ocorrer em los lugares mais inesperados, quando menos lo esperamos, ou de las maneiras mais inesperadas. Se alguma vez has sentido algo similar, ou se alguma parte de esta história te comoveu de uma maneira inesperada, comenta a continuação. Eu também estou neste viagem. El autobús seguia a sua ruta habitual, pero esse dia havia algo diferente nele, algo imenso e inexplicável. Lá a gente hablaba em voz baixa, charlando entre si. Pero havia uma tensão silenciosa, quase imperceptível, como se todos presentieran que algo iba a suceder. Me senté cerca de la ventana, apoiado o braço en el respaldo, observando el autobús avançar, tentando distrair-me com o ruído de la ciudad que passava afuera. Pero ao mesmo tempo, não podia apartar la vista de la parte traseira del autobús, donde uma mulher em silla de ruedas era ayudada a subir por sua hija. Parecia frágil, dependiente,
Uai ou, como sempre. Sente crescer o mies impulso de incredulidade. Outra de essas situações de fake não funciona, pensei, intentando manter intacto meu escepticismo. O ambiente dentro do autobus era curioso. Alguns passageiros charlaban, outros simplesmente miraban distraidamente por la ventana, pero no centro do espaço, grupo se reunia para uma oração coletiva. Las vozes eram bajas, quase sussurrantes, pero cargadas de emoção. Oi, cada palavra parecia linar la habitação com uma energia que não podia identificar. Observé. Intentando convencer-me de que não passava nada fora de lo normal, pero curiosamente, mi corpo reaccionou de forma diferente. Mi coração se acelerava, minha atenção se concentrava em cada gesto uai, sem dar-me conta, me estava deixando levar por essa atmosfera de antecipação. É incrível como a vezes, entre bastidores de la vida cotidiana, se escondem revelações que nadie está preparado para presenciar. Em cada parada, mais gente subiu e se sentava, alguns mirando ao grupo que rezava. Outros tentando ignorá-lo, pero era impossível não sentir o impacto de esse momento. O contraste entre la rotina do autobus, o ruído de los motores, las conversações informais, la gente correndo para alegrar, suscitas, as energia silenciosa e intensa que se acumulava no centro do veículo, era quase surrealista. Senti como se presenciar fenômeno completamente incompreensível. Algo que desafiava todo o meu razonamento, começava a sacudir minhas crenças mais arraigadas. Mientras conductor conduzia el autobus por las calles concorridas. Cada freno e cada giro pareciam amplificar a tensão invisível que llenava el espaço. La mujer en silla de ruedas era el centro de atenção. Quienes lá rodeaban começaram a organizar-se instintivamente como se supieran que era momento importante, incluso sem instruções formais ni planificação previa. Alguns lá agarraban las manos, outros cerraban los olhos em silêncio. Pero todos compartilham la mesma intenção, que algo me se manifestara. E eu, a escéptico, não pude evitar sentir que se estava revelando uma verdade oculta, algo que não podia explicar-se solo por la coincidência ou la imaginação. La sensação de antecipação era quase palpável. Observei al grupo Y, al mesmo tempo, las reacciones de los demás passageiros. Alguns apartaban la mirada, visivelmente incômodos ou indiferentes, mientras que outros seguiam atentamente cada gesto, como se presenciaram algo que necessitava recordar. Algo que impactaria suas vidas mucho depois de bajar del autobús. Ali, em medio del bullicio habitual de la ciudad, comecei a dar-me conta de que a transformação não se limitava a la seora, ou ao acto de rezar, sino também a la forma em que cada persona reaccionava, a como esse momento de silêncio começava a alterar percepções, mentalidades e incluso decisões futuras. Tentei racionalizar, buscando explicações lógicas, casualidades, coincidência e facto psicológico. Pero ao mesmo tempo, mi corpo e mi mente registravam em cada detalhe de uma forma que nenhum argumento podia borrar. Ruído del motor, los sussurros de las orações, las miradas atentas, el roce de las manos, todo se fundia em uma sinfonia silenciosa que parecia transmitir mensagem muito mais alá de mi compreensão. Fui impacto sutil pero profundo, capaz de cambiar percepções, despertar emoções latentes durante muito tempo. Cada segundo que passava, sentia que esta experiência me levava a viagem de transformação. Ano que começava dentro de mim, que podia alterar silenciosamente minha forma de ver o mundo. Quanto mais observava, mais detalhes emergiam que não podia ignorar. E que os gestos que, aislados, pareciam insignificantes, pero que, juntos formavam padrão, uma narrativa silenciosa que se desplegava ante meus olhos.
Era lá prueba de que lá a vida se compõe de momentos que parecem ordinários, pero que albergam revelações capazes de generar cambios profundos. Lá se ora sila de ruedas, los passageiros atentos, é o grupo rezando. Incluso o próprio movimento do autobus, todo conspirava para criar uma cena que pouco a pouco começou a desafiar meu escepticismo e a dar cabida a algo novo em mim. Aí então ocorreu algo curioso. Me di conta de que já não só observava, sino que também sentia. Cada respiração, cada movimento, cada mirada, tinha uma intensidade inégável. Sentir impacto de energia, la força silenciosa de la fé coletiva. Como pequenas decisões e intenções podiam generar transformações visíveis e inesperadas. Era como se estuviera presenciando, entre bastidores, acontecimento extraordinário, algo que solo podia compreender-se através de la experiência direta, vivendo esse momento. Único nunca imaginei que simples viagem em autobus pudiera convertir-se em cenário de uma revelação tão poderosa, capaz de provocar perguntas internas ou a cambio de perspectiva tão profundo. Ao mesmo tempo comecei a notar que era entorno que antes me parecia ordinário e rutinário se transformava. Era autobus e não era só veículo, era espaço de conexão, de energia compartida, de emoções intensas e de descobrimentos silenciosos. Cada gesto, cada mirada, cada oração formava uma corrente invisível que fluía por todos os presentes, e incluso quienes permaneciam escépticos, como eu, sentiam o peso de esta energia. Me di conta de que estava ante algo que iba mais além de lo físico, algo que tocava a mente, coração e a alma. Desafiando toda a lógica que creia inquebrantável. À medida que todo se desarrollava, comecei a reflexionar sobre como decisões aparentemente simples elegir observar, elegir permanecer, elegir sentir podem ter enorme impacto. Como? Cada ação, cada intenção, cada momento de atenção plena pode transformar-se em algo que altera trajetórias, mentalidades e incluso o próprio caminho de la vida. Aunque minha racionalidade tentava encontrar explicações, minhas emoções eram mais fortes, mais verdadeiras. Mais inegáveis. La verdade oculta de esse momentos, que revelava clara ou silenciosamente, mostrando que la formação pode surgir, em los lugares mais inesperados, de maneiras que jamais imaginamos. Mientras mi coração ou mi mente intentavam processar-lo todo, me di conta de que cada detalhe de essa cena cotidiana estava carregado de significado. Desde o rugido do motor, hasta o sonido de las ruedas do autobus sobre o asfalto, passando por esse silêncio quase reverente de la gente a meu redor. Todo contribuía a criar uma experiência única, que comoveu a todos os sentidos e provocou uma nova percepção de la vida, la fe e la existência mesma. Nunca imaginei que entorno tão cotidiano pudiera convertir-se em cenário de revelações tão profundas, pero ali, ante meus olhos, estava la prueba de que lo extraordinário pode surgir, em los lugares mais inesperados. Comenta ali. Isso tinha sentido para mim. Ao fundo do autobus, ela estava ali, sentada em sua sila de ruedas. Cada aspecto tão frágil que me primeiro impulso foi apartar la mirada, como se ignorá-la pudiera atenuar la intensidade de la situação. Pero era impossível não fijar-me em cada detalhe. Su cabelo canoso cuidadosamente recogido, su rosto marcado por tempo a la experiencia, sus olhos com la expressão de alguém que havia enfrentado tantas batalhas silenciosas que apenas necessitava hablar para que entendiéramos sua história. Senti uma opressão en pecho, uma mescla de curiosidade e compaixão. Algo que não havia sentido com tanta intensidade em muito tempo. Fui como se, nesse momento, toda minha racionalidade se pusiera a prueba,
Uai tu viera que elegir entre permanecer e escepticismo, o lejar que lá a emoção me dominara. À medida que lá, gente a meu redor se organizava para uma oração coletiva, pude ver que não se tratava de um simples gesto simbólico. Cada mão estendida, cada mirada atenta, cada sussurro silencioso conteniam lá a sincera intenção de transformar a realidade, de criar algo novo. De permitir que uma energia maior actuara nesse momento. Era incrível como pequenos gestos, tão sencillos pero tão poderosos, comenzavam a ter impacto visível, incluso para quienes, como eu, não creiam em milagros. Mire lá. Mulher Uai pôde sentir sua vulnerabilidade mesclando-se com a esperança de quienes la rodeaban. Uai, por muito que minha mente buscar explicações racionais, havia algo que não podia ignorar. La fuerza silenciosa de esse momento me comovia de uma maneira inesperada. Los minutos transcorriam de forma estranha. Quase como se tempo se hubiera ralentizado. Observei cada movimento, cada expressão, cada pequena reação. Era como se observar entre bastidores um fenômeno que, aunque invisível para lá, maioria tinha um imenso poder transformador. La mulher respirava com dificuldade, pero havia uma dignidade em seu gesto que não podia ignorar-se. Cada vez que ajustava seu asiento, cada vez que seus olhos recorriam lentamente ao autobus, parecia transmitir mensagem silencioso: lá vida. Por difícil que se, há oferece espaço para lá esperança, lá transformação e lá renovação. Também me di conta de que não se tratava solo de ela. Era impacto de esse momento se estendia silenciosamente, afetando a todos a seu redor. La energia coletiva de la oração parecia tocar a cada persona de forma diferente, despertando emoções reprimidas, recuerdos olvidados, sentimentos que levavam muito tempo latentes. Uai de repente. Empecé a notar pequenos e sutiles cambios. La atenção en los ombros de alguns passageiros se relajou. Las miradas se cruzaram com uma empatia que rara vez veía en la vida cotidiana, e incluso los gestos mais sencillos pareciam estar cargados de meio significado. Era como se la vida nos mostrara que las decisões e intenções, por discretas que son, pueden ter impacto muito maior do que imaginamos. Segui observando, sentindo, como se desarrollaba a transformação ante mim. La mulher parecia ganhar fuerza quase imperceptiblemente. Pero era real. Havia algo em sua respiração, na ligeireza de seus movimentos, que indicava que algo estava cambiando. Oi, quanto mais observava, mais me dava conta de que não se tratava solo de um fenômeno físico, sino de la manifestação de algo que transcende la lógica, algo que comove, ou desafia toda a mentalidade construída a lo largo de los anos. Empecé a compreender que, a vezes los milagros não aparecem com grandes secalhos, nem eventos espectaculares, surgem em momentos sutiles. Em detalhes que passam desapercebidos, ou que tienen o poder de transformar nuestra percepção de la vida. À medida que o autobus seguia seu caminho, todo o entorno parecia diferente. Em ruído del motor, los frenos, las conversações, todo parecia formar parte de um panorama mais amplo, uma narrativa que transcendia minha compreensão racional. Cada persona presente parecia albergar uma expectativa silenciosa, uma fé que não necessitava palavras para expressar-se, uma energia que se estendia ou tocava cada rincão de aquele espaço. Eu, que sempre havia sido escéptico, sentia cada vez mais que me enfrentava a algo mais grande, algo que empezava a alterar meu próprio caminho, minha perspectiva sobre la fé, la esperança ou la transformação. O impacto foi tão intenso que por uns instantes, quase me houve ideia de respirar. Tentei registrar cada detalhe, cada gesto, cada mirada, com la esperança de compreender la profundidade de lo que estava sucedendo. Pero não havia justificação suficiente para explicar o poder silencioso de esse momento.
La forma em que a energia colectiva de la oração pareceu obrar uma transformação quase imperceptível pero increíblemente real. O ao mesmo tempo, percebi uma importante lecção oculta atrás da experiência, que la vida está llena de revelações impredecibles que los milagros pueden ocorrer quando menos lo esperamos, o que las decisões, incluso las mais pequenas, pueden ter consequências profundas. La mulher en silla de ruedas que hasta hacía apenas uns minutos parecia tão frágil e dependiente. Empezou a mostrar signos de fuerza, vitalidade e uma energia inexplicável. Quanto mais observava, mais conectada me sentia com todo. Fui como se, de repente, mi percepção do mundo se redefiniera, mi mentalidade escéptica se viera desafiada, ou uma nova perspectiva começara a surgir em mim. Compreendi que os milagros não são solo sucessos extraordinários, podem manifestar-se em los lugares mais cotidianos de maneiras silenciosas ou profundas que têm o poder de transformar vidas. Incluso las de quienes nunca creram en elos. Mientras assimilava todo esto, comecei a dar-me conta de que esse momento tinha algo que revelar sobre elecciones e decisões. Cada gesto de apoio, cada oração silenciosa, cada mirada atenta contribuía a criar uma realidade diferente e a generar uma transformação que se manifestava de maneiras concretas e impactantes. Compreendi que a vida, traz bambalinas, está llena de oportunidades de cambio, momentos que nos retam a abrir la mente e coração, que, incluso em los lugares mais inesperados, podemos presenciar fenômenos que alteram profundamente nuestra forma de ver o mundo. Mientras todo esto se desarrollaba ante mis ojos, uma estranha sensação começou a apoderar-se de mim. Era uma mescla de surpresa, emoção e uma inquietude incontrolável. Cada detalhe de la escena parecia ter um significado maior, mensagem silencioso sobre la fé, la transformação e possibilidades ocultas por revelar. Senti que estava experimentando algo excepcional. Algo que poucos tinham a oportunidade de experimentar em primeira persona, ou algo que poderia silenciosamente alterar a trajetória de quienes observou com atenção. La conexão com esse momento foi tão intensa, que pude sentir a transformação que se estava produzindo no solo em la mulher, sino em mim mesma, em cada passageiro atento, em cada persona que, de alguma maneira, participava nesse momento sem dar-se conta. Era como se uma verdade oculta se revelara lentamente, uma lecção sobre a esperança. Sobre o impacto, sobre o poder de las decisões e la presença sincera. Não podia apartar la mirada, ao mesmo tempo, sentia uma profunda necessidade de compreender, de absorver cada detalhe, de permitir que essa experiência cambiara minha mentalidade, ou a minha perspectiva de la vida. A dar-me conta de todo isto, senti uma imensa curiosidade por los acontecimentos que estavam por venir. La energia de esse autobus, o impacto silencioso de la oração coletiva. La fuerza de la mulher a levantar-se. Todo indicava que esta experiência estava lejos de terminar. Estava em meio de uma transformação silenciosa, viagem interior que começava a questionar todas minhas crenças, que não tinha muito que revelar sobre la fé, las decisões, la mentalidade, como los pequenos gestos podem generar efeitos extraordinários. Escribe ali. E eu também estou neste viagem. Rei em voz baixa, intentando convencer-me de que estava por em cima de todo. De que la fé de los demais nunca me afetaria. Sente certo plácio irônico a ver como o grupo se organizava, como se esta muestra de devoção fuera solo teatro, algo que lá a gente necessitava para sentir-se importante, para ali vazio que imaginava que existia em suas vidas. Isso nunca cambiará nada, pensei, reprimindo uma sonrisa que mesclava incredulidade e humor nervioso, essa classe de risa que surge quando queremos ocultar a incomodidade de algo que, em secreto,
empieza a intrigar-nos. Era curioso, em certo modo, pensar que estava ali. Em meio de uma transformação silenciosa, sem dar-me conta, que só era um espectador impassível, quando em realidade todo a meu alrededor empezava a desafiar-me. Mientras observava a mulher en sila de ruedas, me senti mais lejos de suas intenções, mais lejos de la energia que fluía por el espacio. Pero ao mesmo tempo, não podia evitar a sensação de que algo estava sucedendo mais alá de lo que meus olhos podiam captar. Cada oração, cada gesto de cariço, cada delicado roce de manos uniendo-se en ela para transmitir fuerza, parecia criar uma corrente invisível que nos recorria a todos, incluindo-me a mim. Tentei racionalizar, buscando explicações lógicas, pero algo dentro de mim empezou a perguntar-se: "Uai se não era solo coincidência? Uai se, de alguma maneira, essa energia tinha um impacto real, aunque não quisera admitir-lo?" La tensão aumentava a cada minuto que passava. El autobús seguia sua ruta habitual, com frenazos repentinos e acelerações inesperadas. Pero nada parecia interromper a intensidade de lo que ocorria em meio de esse espaço aparentemente ordinário. Observava a gente alguns com os olhos cerrados, outros mirando discretamente a la senhora cada ano. Envolto en sua própria versão de lo que l'amaban fei. Eu, escéptico, tentava manter-me escudo de incredulidade, pero era impossível não notar pequenos e sutiles cambios. Uma sonrisa contenida que emergia, manos entrelazadas. Miradas cruzadas em um silencioso reconhecimento de lo que estava a ponto de suceder. À medida que todo esto sucedia, comecei a dar-me conta de que meu humor irônico, minha risa silenciosa e minha mentalidade escéptica não bastavam para proteger-me de lo que se avecinava. La energia de esse momento era contagiosa, quase impossível de ignorar. Cada respiração, cada movimento, cada suspiro parecia conter uma poderosa intenção, como se algo tras bambalinas estuviera tirando del hilo de uma verdade oculta, revelando que a realidade que creia sólida podia ser muito mais maleável de lo que imaginava. Me encontrava dividido entre manter-me cômodo e escepticismo, ou já que a experiência me envolviera, transformando-me perspectiva de maneiras que nunca antes havia experimentado. Me reí de mim mesmo para mis adentros, sabendo que mi corpo reaccionava de forma distinta a como minha mente creia. Sentia adrenalina mesclada com curiosidade, casquilho ou pecho que não podia explicar. Como se algo tentara alcançar-me através de uma barreira que eu mesmo havia construído. Empecé a dar-me conta de que minha incredulidade, minha sensação de superioridade escéptica não tinha poder para neutralizar a realidade que se desplegava ante mim. Era quase cômico pensar que eu, que sempre me havia enogulecido de uma mentalidade racional e analítica, estava sendo arrastado lentamente hacia algo que não podia explicar-se solo com a lógica nem a experiência. Quanto mais observava, mais clara se hacía a diferença entre minha postura e la de los demás. La fé coletiva é gesto de unidade. É genuíno interesse por la mulher todo empezou a criar um impacto que transcendia minha visão e compreensão. Tentei manter-me como uma espectadora crítica, pero algo en mi interior empezou a flaquear. Cada palavra sussurrada, cada oração silenciosa, cada gesto de apoio parecia ressonar em mim, tocando zonas que nem sequer sabia que existiam, provocando reflexões sobre decisões sobre a vida. Sobre a possibilidade de que algumas verdades ocultas pudieran revelar-se em los momentos mais inesperados. Mientras reía por dentro. Não pude evitar notar a transformação que ocorria ante mis olhos. La senhora en sila de ruedas parecia ganhar fuerza, aunque lentamente a energia a seu alrededor se intensificava. Compreendi, por primeira vez, que los milagros não tinham nem por que ser espetaculares nem ostentosos, a menudo,
ocorrem de forma sutil, silenciosa, quase imperceptível, pero com um efeito profundo e duradouro. Empezó a impactar no solo a la persona que recebia la oração, sino a todos los que estaban cerca, incluindo-me a mim. El autobús que antes me havia parecido um espaço de rotina e trivialidades, se convirtió en el cenário de algo extraordinário, uma revelação que desafiou mi escepticismo, que provocou uma transformação silenciosa e inevitable. Mientras observava a mulher, sentindo a intensidade do momento, comecei a reflexionar sobre como as pequenas decisões podem ter um grande impacto. La decisão de umas quantas pessoas de orar juntas, de enfocar-se em transmitir energia positiva, de estar sinceramente presentes, estava transformando a realidade que teníamos ante nós outros. Aunque seguia tentando reír, manter-me tono irônico, me di conta de que estava sendo arrastrada a um processo de transformação interior, cambio silencioso mi percepção de la fé, la esperança e la conexão humana. Com cada momento que passava, la atenção e la antecipação cresciam. Não podia ignorar las sutiles secares de cambio. Ni la forma en que la mulher parecia responder à la energia que la rodeava. Era impossível não sentir que algo mais grande estava sucedendo ali, algo mais alá de la lógica, la racionalidade e la explicação científica. Senti que presenciava solo milagro físico, sino la manifestação de algo invisível e poderoso capaz de alterar a mentalidade de quienes observam com atenção e sensibilidade. À medida que meu escepticismo se mesclava com uma emoção que não podia identificar. Me di conta de que me enfrentava a uma oportunidade única. Compreender que os milagros podem manifestar-se de maneiras inesperadas, que a energia de las intenções coletivas pode generar efeitos reais, que a transformação personal a menudo comienza silêncio, traz bambalinas de la vida cotidiana. Empecé a observar cada detalhe, cada gesto, cada expressão com uma intensidade que nunca antes havia experimentado. Compreendi que mi caminho hacia la incredulidade estava a ponto de confrontar uma verdade que não podia ignorar. À medida que a situação se desarrollava, senti que meu humor irônico se dissolvia lentamente, reemplazado por uma intensa curiosidade. Uma sensação de profundo impacto que me hizo replantear-me todas minhas crenças. Cada movimento de la mulher, cada suspiro, cada pequeno gesto de apoio do grupo parecia ter um significado maior, revelando que, incluso em um espaço tão cotidiano como um autobús, las decisões sencillas podem ter efeitos extraordinários. Empezava a dar-me conta de que a vida está llena de revelações silenciosas, que a menudo passam desapercebidas, pero que tienen o poder de transformar mentalidades. Despertar emoções e desencadenar viagem de cambio inesperado, comenta ali, eso tiene sentido para mim. Intentava convencer-me de que não ocorreria nada realmente extraordinário, riendo-me para mis adentros, ante la antecipação de la decepção, quando algo empezó a suceder que cambiou por completo o curso de aquela experiência. Na parte traseira del autobús. Entre murmullos e miradas atentas, la senhora en silla de ruedas empezó a mover-se de uma forma inesperada. Era movimento lento, quase vacilante, pero cargado de uma força invisível que parecia surgir dele ao redor, como se cada gesto hubiera sido cuidadosamente guiado por uma energia invisível pero palpável. Podia ouvir los latidos de mi coração, sentir la atenção me pecho ao mesmo tempo, uma crescente curiosidade que me impedia apartar la mirada, la silla de ruedas. Que momentos antes parecia ser o limite de sua existência, ara começava a vaciar-se, lentamente, sem que nadie entendera como. Cada pequeno movimento parecia impossível, desafiando toda a lógica, toda a física, toda a racionalidade que alguma vez havia usado para explicar o mundo.
Miré a los demás pasajeros, hoy vi la misma conmoción reflejada en cada rostro. Algunos contenían la respiración, outros tenían lágrimas a los olhos, e todos, de alguma maneira, compreenderam que estavam presenciando algo mais além de simples explicações ou coincidências. La energia NLR se intensificou, quase elétrica, cargada de emoção, antecipação a algo que solo podia lama milagroso. Senti nudo en la garganta, esa mescla de incredulidade e fascinação que nos paralisa, e nos obriga a prestar plena atenção. La mulher começou a levantar-se, lentamente, sostenida por las manos de quienes la rodeaban, pero havia algo diferente en ese apoio. Não era la fuerza humana lo que la movia, era algo mais grande, invisible e silencioso, que se manifestava tangivelmente nesse momento. Tentei razonar, buscar uma explicação lógica. Quizás era truco de la percepção, quizás solo esforço físico acumulado, pero era inegável la transformação que se estava produzindo ante todos nós outros. Era impossível ignorar o impacto de esse momento. La sensação de que algo extraordinário se revelava ali, à plena luz do dia, dentro de autobus comum e corriente. Meio de la rotina de pessoas que provavelmente nunca imaginarão presenciar algo assim. Murmúrio coletivo se estendeu como uma ola. La mulher, era de pai, parecia ingrávida, como se hubiera liberado de algo que la havia mantenido cautiva durante anos. La expressão de seu rosto, uma mescla de surpresa, gratitude e uma profunda paz que iluminava cada linha marcada por el tempo. Era impossível não comover-se ante aquela visão. Senti cada detalhe, cada matiz como se o universo hubiera decidido mostrar-me, de uma maneira direta e impossível de ignorar, que los milagros existem e que la transformação pode ocorrer silenciosamente, pero causar profundo impacto, em qualquer lugar e em qualquer momento. Todo el autobus parecia suspendido en el tempo, el rugido del motor, las ruedas sobre el asfalto, las conversações previas, todo se desvaneció en silêncio reverencial. Ni siquiera los pasajeros mais escépticos pudieron apartar la mirada. Era como se todos estuviéramos presenciando algo incompreensível. Algo que desafia nossa mentalidade, nossos conceitos de realidade e possibilidade. Me di conta de que esse momento não se tratava solo de la senhora, nem solo de la fé del grupo que rezava. Se tratava de la vida, de las decisões, de como la energia coletiva pode generar cambio real de la verdade oculta que a menudo se manifiesta en los lugares mais inesperados. Mientras ela permanecia de pé, sostenida por braços humanos pero impulsada por algo mais grande. Senti uma oleda de emoção que me invadiu. Me di conta de que minha mentalidade estava cambiando, de que a incredulidade que havia albergado durante tanto tempo começava a dissolver-se, reemplazada por uma intensa curiosidade, ou respeito silencioso por algo que não podia explicar-se nem por la lógica nem por la experiência previa. Cada pequeno detalhe de esse acontecimento parecia transmitir mensagem. La vida está lina de revelações ocultas, milagros silenciosos. Transformações que não percebimos, hasta que nos vemos obrigados a afrontá-las de frente, então, ocorreu algo aún mais surpreendente. La mulher empezou a caminhar, ao princípio com passos tímidos, quase inseguros, luego com mais confiança, como se la energia que la elevava também la fortaleciera, com cada passo. O impacto visual foi impossível de ignorar. Senti que meu coração se acelerava. Mis manos sudavam ligeiramente, todo meu corpo em alerta. Era como se presenciar fenômeno que transcendia a realidade física, uma manifestação de força. Esperança ou transformação inexplicável.
Era autobus, que momentos antes havia sido um simples viagem, se convirtiu em cenário de algo extraordinário, um cenário onde a vida nos mostrou, sim, rodeos, que los milagros podem ocorrer quando menos lo esperamos. Lá a gente empezou a reaccionar espontaneamente. Alguns romperam a lora, outros sorrieram com incredulidade, e todos compartilharam esse momento como se fosse um preciado secreto revelado solo a los presentes. Incluso tentando manter o sentido del humor e el escepticismo. Senti cambio em meu interior. Fui uma escla de admiração, surpresa e despertar silencioso, quase imperceptível, que me hizo questionar todo lo que havia creído hasta esse momento. Cada gesto, cada passo, cada expressão de gratitude de la mulher pareciam transmitir uma lição sobre la vida, sobre la importância de las intenções, ou sobre o impacto silencioso que nuestras acciones pueden tener en el camino de los demás, aunque não nos demos conta de imediato, mientras intentaba assimilar-lo todo. Me di conta de que a experiência contenia lecções que transcendiam o momento em si, se tratava de decisões como a decisão del grupo de orar colectivamente, a decisão de cada persona de estar sinceramente presente, ou de como as pequenas ações podem produzir resultados extraordinários. Se tratava de uma transformação no solo física, sino emocional ou mental de nossa capacidade de abrir-nos a algo mais grande. A la verdade oculta que nos rodeia e se manifiesta em los lugares mais inesperados. Senti que estava vivendo um momento de verdadeiro impacto, uma experiência que podia cambiar minha mentalidade ou minha forma de ver a vida de uma maneira silenciosa pero profunda. La escena se desplegava ante mim como se cada detalhe hubiera sido cuidadosamente orquestrado tras bambalinas. La senhora caminhava com uma confiança renovada. Los pasajeros a seu alrededor compartilham miradas de silenciosa cumplicidade. Eu senti que absorvia algo que superava qualquer explicação racional. Cada passo parecia carregado de significado, cada gesto parecia revelar uma lição de esperança, valentia ou a importância de abrir-nos a experiências que desafiam nossa lógica. Compreendi que a vida a menudo nos apresenta milagres de maneiras sutiles, que o impacto de estes momentos pode ser transformador. No solo para quienes los recebem diretamente, sino para todos los presentes, incluso como espectadores atentos. Ao observar cada movimento, cada expressão, cada gesto carregado de intenção e fuerza invisível, compreendi que estava presenciando uma experiência única, uma revelação que sacudiu minha mente e meu coração, desafiando toda minha lógica e escepticismo previos. O impacto de esse momento não foi meramente visual ou emocional, foi cambio silencioso que começava a ocorrer dentro de mim, uma transformação que alterou minha percepção de la fé, la esperança e las possibilidades, abrindo espaço para novas reflexões e uma conexão mais profunda com a vida, com as decisões que tomamos, e com a energia que nos rodeia. Comenta ali. Isso tiene sentido para mim. Mientras la mulher seguia caminhando por el pasillo del autobús, discretamente sostenida por umas manos amigas, senti que cada fibra de meu corpo se tensava ou se relajava simultaneamente. Era como se algo dentro de mim se reorganizara, rompendo patrones que nem sequer sabia que estavam tão arraigados, obrigando-me a ver la fé. La esperança ou a possibilidade de milagros de uma maneira completamente diferente. Sempre havia creído que la vida era solo uma sequência de causas e efeitos, que todo podia explicar-se por la lógica, la ciência ou el azar. Me reí de quienes depositaban la esperança en lo inalcanzable, pero en ese momento,
Me di conta de que minha mentalidade escéptica começava a desmoronar-se lenta ou silenciosamente ante a evidência que desafiava todo o razonamento convencional. La transformação não foi imediata, foi uma progressão quase imperceptível, que primeiro se manifestou como uma curiosidade inquietante. Luego como uma sensação de impacto real e profundo. Me encontrei reflexionando sobre decisões, intenções e como as pequenas ações podem gerar efeitos que transcendem nossa compreensão. Cada gesto de essa mulher, cada passo firme que dava, parecia transmitir mensagem silencioso sobre a resiliência, a esperança e o poder de crer incluso sem compreender del todo. Era impossível não sentir o peso de la experiência, a força de la verdade oculta que se manifestava ali. Ante todos nós outros, o que tinha o poder de cambiar perspectivas, mentalidades, o quizás incluso caminhos de vida. Mientras observava, comecei a reflexionar sobre o caminho de la fé em si. Não é algo que se pueda forçar nem criar artificialmente, é algo que se revela no momento justo, que nos comove profundamente quando menos lo esperamos. Essa cena en el autobús me mostrou que la fé não depende de explicações ni pruebas, sino de la entrega. La conexão a la confiança silenciosa é algo mais grande. Compreende que a verdadeira transformação ocorre quando permitimos que a vida nos surpreenda, quando aceitamos que há forças que há por trás bambalinas que podem influir em las decisões, generar impactos reais e incluso cambiar o rumbo de uma trajetória de maneiras inesperadas. El efecto de essa experiência em mim foi imediato e duradouro. Mi mente, sempre acostumada a buscar respostas rápidas e racionalizações, começou a abrir-se a possibilidades que antes havia descartado. Compreendi que a vida está llena de revelações ocultas entre linhas, en los detalhes que a menudo pasan desapercibidos, que el impacto de estes momentos pode ser profundo, silencioso e transformador. Cada mirada, cada gesto de apoio, cada oração silenciosa que presenciei nesse autobus não foi simples evento aislado, foi catalisador de cambio. Uma força capaz de alterar a percepção de que eles observam com atenção e sensibilidade. A incredulidade foi reemplazada gradualmente por respeito e assombro silenciosos que desconhecia. Empecé a compreender que la fé não se trata de ingenuidade como solia pensar, sino de la valentia de abrir-nos a lo invisível, a aquilo que não podemos controlar nem explicar, pero que ao agir influi profundamente nossa existência. Cada passo de essa mulher parecia incessar-me que los milagros podem ocorrer em los momentos mais inesperados, que la transformação não depende de grandes espetáculos, sino de gestos sinceros. Intenções puras ou uma energia coletiva que conecta as pessoas de uma maneira invisível pero poderosa. À medida que la escena se desarrollava, comecei a questionar minhas próprias decisões, minha forma de viver, como minha mentalidade se havia visto limitada por la rígida crença de que solo lo visible tinha valor. Me di conta de que havia desaprovechado inúmeras oportunidades para abrir meu coração a experiências transformadoras. Para crer em possibilidades que poderiam levar-me a uma vida mais plena e significativa. La experiência del autobús, tan sencilla pero extraordinária, me mostrou que se necessita valentia para permitir que a vida nos revele seus mistérios, que se necessita humildade para reconhecer que no todo tiene explicação, que a verdadeira transformação liga quando aceitamos que o mundo pode ser muito mais grande, misterioso, de lo que imaginamos. La mulher, era firme em seus passos, era mais que solo centro de essa oração, se convirtió em símbolo viviente de resiliência. Esperança e possibilidades, cada movimento saiu parecia ressonar em mim.
despertando emoções que nem sequer sabia que possuía, questionando toda a mistoria de incredulidade, uai abrindo espaço para uma nova percepção de lá. Fei, los milagros uai el impacto de nuestras decisões. Fui como se uma puerta invisível se hubiera abierto de repente em minha mente, permitindo-me ver a vida de outra maneira, ca mera apertura. Mas sem saber as sutilezas e revelações que nos rodeiam a diário. Al impacto psicológico fui profundo. Compreendi que presenciar algo assim não é só um evento visual ou emocional, é uma oportunidade de transformação personal, uma oportunidade para reevaluar mentalidades. Evaluar decisões vai compreender que a vida é muito mais complexa, misteriosa e rica de lo que podemos controlar. Empecé a notar que el efecto de esse momento transcendió a experiência imediata. Infiltrou-me percepção del mundo, cambiando silenciosamente minha forma de ver as possibilidades. Las conexões y la essência mesma de lo que significa creio em algo mais grande. Mi reflexão se intensificava com cada instante. Sentia que a vida, de forma generosa e inesperada, me oferecia uma lição sobre o poder de la fé, la fuerza de las intenções y como las acções coletivas, incluso las mais discretas, podem generar impactos profundos e duradouros. Compreende que a verdadeira transformação não ocorre de forma abrupta nem forçada. Se infiltra silenciosamente, tras bambalinas, em pequenas decisões. Em detalhes invisíveis, que portam uma energia capaz de alterar significativamente caminhos, mentalidades e incluso as relações humanas. Lo mais impressionante foi dar-me conta de como essa experiência estava cambiando no solo mi. Percepção de los milagros, sino também la de la vida em geral. Empecé a compreender que nuestra mentalidade se moldia por experiencias, observações e momentos que desafiam nuestras creencias mais rígidas. Aquela mulher en el autobús no solo se beneficiou de uma oração. Fui um catalisador de transformação, uma revelação silenciosa de como a energia, a intenção e a fé podem generar um cambio real, impactando no solo a la persona sino a todos los que la rodeiam, incluindo a quienes como eu, ao princípio observa com escepticismo e humor irônico, a reflexionar sobre todo esto, me di conta de que mi propio caminho se transformava nesse momento. Lo que antes havia sido uma incredulidade profunda começou a fragmentar-se, dando paso a uma apertura a lo desconhecido. A lo misterioso e a la possibilidade de que los milagros existam, ou puedan ocorrer em los lugares mais inesperados, de maneiras silenciosas, sutiles, pero profundamente impactantes. Senti que esta experiência tinha potencial de reconfigurar minha visão do mundo, minha mentalidade e minha capacidade de perceber a vida com uma mirada mais atenta ao sem saber, mais aberta a revelações que antes havia descartado. Cada detalhe de esse momento parecia conter mensagem oculto, uma verdade que se manifesta não em palavras, sino em sensações, impactos ou transformações silenciosas. Compreendi que la fé, quando é genuína, tiene o poder de abrir portas que la lógica não pode, de generar cambios inexplicáveis, ou de revelar caminhos inesperados que nos invitam a repensar decisões, atitudes e a forma mesma de relacionar-nos com o mundo. Ao processar todo isto, me di conta de que esta experiência estava empezando a definir uma nova etapa em minha vida. Uma en la que la curiosidade, la apertura e la sensibilidade hacia lo invisível se volvieron tão importantes como la lógica e la razão. Compreendi que la transformação não é algo que ocorre solo en los grandes acontecimientos, sino en los detalhes que a menudo passam desapercebidos tras bambalinas, ou que tienen o poder de cambiar mentalidades, abrir corazones, ou despertar uma nova forma de ver la existência. Comenta ali. E eu também estou neste viagem.
todavia puendo sentir cada detalhe de esse dia como se estuviera sucedendo ara. Cada rostro, cada gesto, cada sonido en el autobús parece grabado en mi memoria de uma forma que nenhuma explicação lógica poderia borrar. Mientras la mujer caminaba lentamente por el pasillo, sostenida por manos amigas, algo dentro de mim se agitou como nunca antes. Não fui solo la comoção de lo que vi, sino la profunda sensação de que me enfrentava a algo mais grande, algo que desafiava minha própria mentalidade escéptica, mis convicções, ou toda a lógica que tanto apreciava. Era como se la vida me mostrara, de uma maneira direta e impossível de ignorar, que existem fuerzas, milagros ou conexões que superam la compreensão humana, ou que pueden manifestar-se em los lugares mais inesperados. Recuerdo como cambiou el ambiente en el momento em que la mujer dio sus primeiros passos. El autobús, que hasta entonces parecia um espaço rutinario, lleno de conversações ou sonidos familiares, se convirtió en el escenario de algo extraordinário. Senti la energia fluyendo a mi alrededor como uma corrente invisível. Cargada de emoção, em tensão há uma força silenciosa pero intensa que nos unia a todos de uma maneira quase inexplicável. Al observar la fé genuína de la gente, compreendi que los milagros não são solo eventos espectaculares ou dramáticos, a menudo ocorrem sutilmente en los detalles, em pequenas decisões ou gestos que, combinados, criam impacto profundo ou duradouro. E que sempre me havia enorgulecido de minha mentalidade racional, sempre buscando explicações para todo. Comecei a compreender que no tudo en la vida necessita uma justificação concreta para ter efeito real. Essa experiência me mostrou que a transformação pode ocorrer silenciosamente, que nossa percepção do mundo pode expandir-se de maneiras que nunca imaginamos, ou que la fé, aunque inicialmente incompreensível, tiene o poder de tocar corazones ou cambiar trayectórias. Cada passo de la mujer, cada mirada de apoio, cada sorriso a seu alrededor, transmitia mensagem de esperança. Coragem de que la vida é muito mais grande de lo que podemos ver com nossos olhos, ou medir com nossa razão. Mientras la escena se desplegava ante mim, comecei a reflexionar sobre mi próprio caminho, me di conta de que durante anos havia mantenido uma mentalidade limitada, acorralada por crenças rígidas que me impediam ver possibilidades mais além de lo lógico. Havia descartado los milagros como ficção, la fé como ingenuidade ou la esperança como algo prescindível. Pero en esse instante, toda minha visão do mundo começou a transformar-se silenciosamente. Me encontrei questionando decisões passadas, minha forma de interpretar os acontecimentos cotidianos e incluso minha forma de afrontar a vida mesma. Cada detalhe de esse autobús, cada gesto de carícia e cada pequena expressão de fé começaram a construir uma nova narrativa dentro de mim, uma que desafiava as ideias preconcebidas, ou me permitia ver o mundo de uma maneira mais ampla ou sem saber. Lo que mais me impactou foi dar-me conta de que los milagros não necessitam público. Que não necessitam ser anunciados com bombos ou platillos, ni que todos criem nelos para que sucedam. Aparecem quando menos los esperamos, en las sombras de la vida, tras bambalinas de nuestras rotinas. Quando las intenções puras ou as decisões conscientes se encontram com algo maior e visible, pero profundamente real. Essa mulher, que durante anos provavelmente criou em limites físicos ou barreiras insuperáveis, se convirtió em la prueba viviente de que a transformação ou a esperança podem ocorrer em qualquer momento ou lugar, ou que o impacto de estes momentos vai muito mais além de lo que podemos medir. Al observar cada gesto, cada passo firme, compreendi que a experiência não se tratava solo de Ellen e de quienes rezaban.
Se tratava de todos nós outros, incluindo-me a mim, que durante tanto tempo nos negamos a crer em algo mais alá de lo que podia ver. Se tratava de como as pequenas decisões podem ter efeitos extraordinários, como a energia. La intenção ou a fé colectivas podem gerar cambio real, ou como as revelações silenciosas podem cambiar mentalidades, despertar emoções ou abrir espaço para uma nova forma de entender a vida. Senti que esse dia havia sido, mais que evento aislado, havia sido ponto de inflexão, hito invisível que começou a transformar minha forma de ver os milagros, la fé ou a conexão humana. Compreendi, por primeira vez, que la fé não se trata de ingenuidade nem debilidade, sino de la valentia de abrir-se. De permitir que lo impossível se manifeste ou de confiar, incluso sem compreender de todo. Cada momento nesse autobus me brindou uma profunda lição. La transformação não tiene que ser grandiosa para ser real, pode infiltrar-se silenciosamente em nuestra percepção, impactando mentalidades, cambiando decisões e revelando verdades que permanecem ocultas hasta o momento oportuno. Essa mulher se convirtió em símbolo. Uma representação do poder de la esperança, ou la fuerza que surge quando conectamos com algo superior a nós outros mesmos. O impacto emocional que senti foi intenso e duradouro. Mi coração, que antes se reía de la fé ajena, ara latia al unísono com cada gesto de bondade. Cada expressão de esperança, cada passo de la mulher que parecia desafiar no solo la gravidade, sino também me propia incredulidade. Compreende que os milagros podem ser silenciosos sutiles. Pero tienen efecto transformador tão profundo que reverbera en la vida de todos los que tienen la oportunidade de presenciá-los. Nesse momento, compreendi que mi camino de escepticismo legaba a su fin, reemplazado por uma apertura a experiencias. Sensações e revelações que nunca imaginei experimentar. La reflexão me atrapou de forma intensa e natural. Compreendi que a vida está lina de momentos como esse. Momentos que desafiam a lógica, que revelam verdades ocultas, que tienen o poder de cambiar mentalidades. Despertar emoções e inspirar decisões que tienen impacto duradouro en nuestro camino. La experiencia nesse autobus me enseñan que la transformação e los milagros se podem encontrar em qualquer lugar, que impacto de la fé real, incluso para quienes não creem. Que la vida a menudo nos oferece. Revelações silenciosas que solo requerem atenção, sensibilidade e apertura para percebi-las. Ao mirar atrás sé que esse dia cambiou minha vida para sempre. Era ateu. Escéptico estava convencido de que os milagros eram solo cuentos ou coincidências. Pero la realidade de esse momento me mostrou que la vida pode ser mucho mais misteriosa, profunda ou lina de significado de lo que jamais havia imaginado. La mulher dera autobus no solo se levantou de sua silla de ruedas. Elevou-me propia percepção de la fé e la esperança ou las possibilidades, deixou uma rula silenciosa, pero indeleble mi perspectiva de la vida. Cada detalhe de esse dia me ensina que la verdadeira transformação não necessita ser anunciada, que los milagros não necessitam testigos que, a menudo, impacto mais profundo surge em silêncio, tras bastidores, tocando corações e mentes de maneiras inesperadas. Ao recordar esse momento, veio no solo uma demonstração de fé, sino uma lição de valentia, apertura e conexão, que sigue resonando em minha vida de maneiras que jamais hubiera imaginado. Comenta ali, isso tiene sentido para mim. Mientras seguia assimilando todo lo ocorrido en aquele autobus, me di conta de que algo dentro de mim estava cambiando sutilmente, quase imperceptiblemente. Pero inagavelmente real. Cada instante de aquela experiência parecia resonar em minha mente e meu coração, como se cada gesto, cada passo de la mulher,
Cada oração silenciosa que presenciei, hubiera dejado uma rula invisa pero poderosa, capaz de transformar minha percepção do mundo. Sentia que me enfrentava a algo superior a mim, uma força incalculável, inexplicável e controlada, pero que, de alguma maneira, impactou profundamente meu próprio caminho, ou minha forma de ver a vida. A sensação de transformação no legou de repente. Se apoderou de mim gradualmente, desafiando meu escepticismo, quase obrigando-me a reconsiderar crenças arraigadas, decisões passadas e incluso minha interpretação de los acontecimentos cotidianos. Compreendi que o verdadeiro cambio no solo ocorre em los acontecimentos espectaculares, sino em los detalhes invisíveis, entre bastidores, em las pequenas revelações que passam desapercebidas pero que têm um impacto silencioso e duradouro. Esa mulher, com sua força, valentia e fé, se convirtió em um símbolo viviente de transformação, demonstrando que los milagros podem ocorrer incluso em los lugares mais cotidianos, quando menos los esperamos, o que tienen o poder de cambiar no solo la vida, de quienes los recibem, sino também lá de quienes los observam com atenção e sensibilidade. Comecei a reflexionar sobre a importância de las decisões que tomamos a diário e como cada eleição, por pequena que se, pode ter consequências inesperadas. Tanto para nós outros como para quienes nos rodeiam. É simples acto de orar, oferecer apoio ou expressar intenções positivas demonstrou ser capaz de produzir cambios concretos e inesperados. Compreendi que minha mentalidade necessitava abrir-se a estas possibilidades, a esta verdade oculta que existia em cada gesto silencioso, em cada energia compartida, em cada ação impulsada por la fé e la esperança. La experiencia me enseña que los milagros não são necessariamente grandes eventos sobrenaturais, sino momentos que nos comovem profundamente. Revelam o poder de la vida, e nos invitam a ver mais além de la lógica aparente. Mientras la mulher seguia caminhando com passo firme, apoiada por quienes la rodeaban, senti cada segundo de esse episódio como uma revelação sobre la natureza de la fé e el impacto que pueden tener las pequenas actões. Mi percepção se moldeava no solo por lo que viam mis olhos, sino também por el efecto emocional que tinha em mim, por la sensação de estar presenciando algo excepcional. Significativo e capaz de transformar minha forma de relacionar-me com a vida ou las crenças que antes havia despreciado. Cada detalhe del autobus, cada reação de quienes me rodeavam, cada suspiro de esperança que se mesclava com ele. Carregado de expectação, todo parecia trabalhar em conjunto para criar um efeito acumulativo. Uma energia que reverberava silenciosa pero intensamente dentro de todos nós outros. O impacto psicológico e emocional de essa experiência me levou a reconsiderar conceitos que creia imutáveis. Compreendi que la fé não se trata de ingenuidade, se trata de valentia. De apertura a lo desconhecido ou de la disposição a permitir que la vida revele suas verdades de maneiras inesperadas. Compreendi que la transformação não é algo que ocorre solo quando planeamos, sino quando nos deixamos levar por experiências que desafiam nossa lógica, que ampliam nossa percepção, que nos invitam a ver o mundo de uma maneira mais ampla e profunda. La mulher del autobus era, sem saberlo, uma maestra silenciosa, demonstrando que los milagros existem e que, a vezes, se manifestam em los lugares mais inesperados, desafiando nossa mentalidade e provocando cambios internos significativos. A reflexionar sobre todo esto, comecei a dar-me conta del impacto que meu próprio caminho estava tendo. Cada passo de essa mulher, cada gesto de apoio a seu alrededor, cada energia de fé compartida, parecia incessar-me que los milagros não requerem audiência. Que não necessitam pruebas nem aprovação para manifestar-se.
Existem como possibilidades latentes, esperando o momento oportuno para revelar-se. A menudo é num segundo plano, silenciosas, sutiles, pero profundamente transformadoras. Compreende que permitir-se criar, abrir-se a lo inexplicável e reconhecer o poder de la intenção e la conexão humana é uma forma de acceder a estas oportunidades de transformação. Incluso quando nossa mentalidade anterior nos levava a descartar qualquer possibilidade que não pudiera explicar-se racionalmente. La experiência também me mostrou como a vida pode operar tras bastidores, guiando-nos por caminhos inimagináveis, oferecendo-nos revelações que nos desafiam e nos permitem crescer de maneiras antes impensáveis. Compreende que a verdadeira magia de la fé no solo reside em resultados visíveis, milagros espectaculares, sino é no impacto silencioso que estas experiências tienen em nossa mentalidade, nossas decisões e em nossa capacidade de perceber o mundo com maior sensibilidade. Empatia ou apertura à la transformação. El efecto de esse momento en el autobús foi profundo. Me enseñan que los milagros pueden ocurrir em qualquer momento e em qualquer lugar, que seu verdadeiro impacto va mucho mais alá de lo que podemos medir. Lo que mais me impactou foi dar-me conta de que o poder de la transformação residia, em parte, em la forma em que respondiam quienes me rodeaban. Cada gesto de apoio, cada oração silenciosa, cada mirada de esperança, transmitiu na força invisível pero poderosa, capaz de criar efecto coletivo que se manifestava em los cuerpos, las mentes e los corazones de todos los presentes. Compreende que a energia coletiva é elemento essencial para a manifestação de milagros, que las intenciones compartidas pueden amplificar los efectos que, a menudo, la vida revela sua força precisamente nestes momentos de conexão genuína, quando cada persona contribui, aunque se em silêncio, a resultado extraordinário, à medida que processava cada sensação. Cada impacto emocional comecei a compreender que minha própria percepção de la realidade estava cambiando irreversivelmente. Minha mentalidade escéptica começou a abrir-se, permitindo-me ver la fé como algo vivo, dinâmico, transformador, que la vida está llena de decisões que podem generar efectos inesperados, que los milagros podem ocorrer quando menos los esperamos, de maneiras sutiles pero profundamente impactantes. O viagem que começou nesse autobus não se tratava solo de la senhora que caminhava. Se tratava de la oportunidade de reevaluar minha própria vida, mis creencias e la forma em que permito que las experiências e las revelações influam em mis decisões, atitudes e percepção del mundo. Cada detalhe de esse dia parecia conter uma verdade oculta, uma lecção silenciosa sobre la força de la fé, la importância de la apertura mental e emocional. O poder que las pequenas ações e intenções podem ter para transformar vidas. Empecé a compreender que los milagros, la transformação e o verdadeiro impacto estão interconectados, que cada decisão consciente, cada acto de bondade, e cada expressão de esperança contribui a efecto acumulativo, a menudo invisível pero profundamente transformador. Compreende que permitir-se viver estas experiências, reconhecer seu poder e reflexionar sobre seu significado, é parte essencial de caminho de crescimento, aprendizagem e conexão com lo mais profundo de la vida. Lo que vivi nesse autobus sigue resonando em minha vida. Me mente em minhas decisões diárias. Cada recuerdo me recuerda que los milagros podem ocorrer, que la transformação é possível, que nuestras mentes, quando se abrem a lo inesperado, podem receber revelações que lo cambiam todo. Me di conta de que la vida está llena de momentos como esse. Momentos que desafiam nossa lógica, que impactam profundamente nossas emoções, que nos invitam a reflexionar sobre nossas elecciones.
Decisiones uai como nos conectamos com o mundo. Comenta ali. E eu também estou neste viagem. Se has legado hasta aqui, quero agradecer-te de coração por seguir cada detalhe de esta história comigo. Foi viagem intenso, lleno de emociones e revelações que, espero, também te haya tocado el coração. Se esta história te comovió, deixa comentário abaixo. Estou contigo hasta el final, para que sepas que sentiste la conexão que construímos juntos. E aqui estás, aproveita para darle a me gusta ao vídeo. No é solo clique. É uma forma de reconhecer o valor de estas histórias, de demonstrar que os momentos de reflexão ou transformação marcam a diferença em la vida de quienes las ven. Cada comentário, cada me gusta, ajuda a manter vivo este espaço para que mais pessoas puedan vivir histórias como esta, emocionar-se, questionar, reflexionar e inspirar-se. Se queres continuar este viagem comigo, aqui tienes vídeo que profundiza neste tema de forma surpreendente, oferecendo aún mais revelações e histórias que te comoverão. Haz clica e sigue-me neste caminho de experiências reais, feio transformação. Te prometo que cada minuto valdrá a pena.